Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Tuane Lima, cirurgiã e traumatologista bucomaxilofacial, e no vídeo de hoje vamos falar sobre a técnica cirúrgica bichectomia, que é a redução cirúrgica do tecido adiposo de Bichat. Essa nossa aula, como ela é uma aula extensa, nós vamos separá-la em duas partes. Então segue o vídeo número 1. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Tuane Lima, cirurgiã e traumatologista bucomaxilofacial, e no vídeo de hoje vamos conversar sobre bichectomia, a técnica de afinamento da gordura da bochecha. Bem, a cirurgia estética da bochecha ela é definida como um grupo de técnicas que foram evoluindo durante as cirurgias faciais, sendo a técnica da bichectomia a mais utilizada. Essa técnica da bichectomia, ela consiste na redução de gordura do tecido adiposo de Bichat. Heister foi o primeiro anatomista a descrever a gordura de Bichat. Quando ele avaliou essa gordura de Bichat em 1732, ele analisou ela como uma glândula, e essa glândula ele deu o nome de glândula molar. Na verdade, ela é uma gordura, mas devido à sua proximidade com a região de glândula parótida e está próxima à região de dentes molares, o seu nome ficou conhecido como glândula molar. Logo após alguns anos, em 1802, o anatomista francês Marie-François Xavier Bichat deu o seu nome à gordura de Bichat, onde ele observou que na verdade não era uma glândula e sim um tecido adiposo, uma gordura. Então ficou conhecido como gordura de Bichat ou tecido adiposo de Bichat. A bichectomia ela é muito falada recentemente. Nesses 5 anos, a gente ouve falar muito sobre bichectomia, uma técnica inovadora. Mas na verdade esse procedimento cirúrgico ele é utilizado desde 1977, quando em 1977 cirurgiões utilizaram esse tecido como um enxerto pediculado. O que é um enxerto pediculado? É quando eu não removo esse tecido totalmente. Então eu vou pegar daquela região onde está essa gordura e vou tracioná-la para fechar uma comunicação bucosinusal, por exemplo, Então eu vou retirar esse tecido, não seccionar, essa gordura e colocar na posição, mas sim apenas tracioná-la da sua região até a minha área receptora. Então, o pedículo é a área doadora, de enxertia, até a minha área receptora, onde vai fechar essa comunicação, por exemplo, Então, ele utilizou essa gordura, esse tecido pediculado de Bichat, associado a um enxerto de pele, para fechar uma comunicação devido a um carcinoma basocelular. Então a gordura ela está profundamente relacionada entre músculos da mastigação. Então nós temos um vídeo aqui no nosso canal falando sobre os músculos da mastigação. E o nosso tecido adiposo de Bichat ele está relacionado com essas musculaturas, principalmente posicionada entre a região anterior do nosso músculo masseter e do músculo bucinador. Lembrando que o músculo bucinador ele não é um músculo da mastigação, é um dos músculos das expressões faciais, mas ele vai fazer um movimento de fechamento dos nossos lábios contra os dentes. Então ele está relacionado à gordura de Bichat entre o músculo masseter e também o músculo bucinador. E a gordura, ela vai estar fazendo como se fosse um coxim entre essa musculatura, O que é essa coxim? Ele vai evitar que tenha atrito entre esses músculos. E a gente utiliza muito durante o nosso período da amamentação, onde a gente faz muito movimento de sucção. Então esse tecido gorduroso vai ajudar a não ter o atrito entre essas musculaturas. Falamos brevemente da onde começou a técnica, Falamos o porquê que vem o nome da gordura de Bichat. Agora nós temos que entender sobre a sua estrutura anatômica, Porque eu tenho que saber dessa estrutura para a gente fazer o procedimento, correto? Então vamos observar como que anatomicamente
é o tecido adiposo de Bichat. Então, o tecido adiposo de Bichat, nós encontramos ele formado por três lóbulos, onde nós temos um lobo anterior, um lobo intermediário e um lobo posterior, onde cada um desses lóbulos eles estão envoltos por uma cápsula fibrosa independente. Então, a nossa gordura nós vamos encontrar ela separada em três lóbulos: anterior, intermediário e lobo posterior. Além dele estar dividido em três lóbulos, ele também vai estar dividido em 4 extensões, onde nós teremos a extensão bucal, a extensão pterigo-palatina, extensão pterigoidea e a extensão temporal. Então, olha o tamanho desse tecido adiposo, né? Quando a gente fala em bichectomia, nós vamos trabalhar apenas em uma pequena extensão dessa gordura, que é a extensão bucal, que é a gordura que fica localizada aqui na região da bochecha, certo? Região de mucosa jugal. Então, essa é a única extensão que a gente trabalha na gordura durante o procedimento de bichectomia. Olha toda a extensão que nós temos desse tecido adiposo. Então, aqui nessa imagem anatômica, a gente consegue observar todo o tecido adiposo de Bichat e a sua extensão. Então, tudo que a gente encontra aqui, olha, então toda a nossa gordura. Então, vamos olhar a sua localização. Olha anatomicamente como esse tecido está numa área nobre da nossa face, tá? Por isso que é muito importante o paciente procurar um profissional que esteja capacitado para realizar esse procedimento, tá? Ah, mas é uma cirurgia simples, é uma incisão pequena. Não, não é uma cirurgia. A gente falando parece que é uma cirurgia simples, né? Claro que o procedimento cirúrgico é um procedimento rápido, a sua incisão é pequena, né? A sutura bem pequena também, a gente usa de uma, no máximo até 3 suturas, né? Simples ali para fechar a região, mas a sua área é muito nobre. Esse tecido está numa área muito nobre na nossa face, então a gente tem que ter muito cuidado, tá? Então, olha toda essa estrutura anatômica. Então, nós temos o músculo masseter, né? O músculo da mastigação, um músculo forte que a gente utiliza para nossa mastigação. E aqui nós temos o músculo da expressão facial, o músculo bucinador. E o nosso tecido adiposo de Bichat vai estar entre essas duas musculaturas. Mas olha o que mais importante a gente tem aqui também. Nós temos uma glândula muito grande que nós temos na nossa face, a glândula parótida. E saindo da nossa glândula parótida, aqui ó, nós temos o ducto parotídeo. E olha onde se encontra a extensão bucal do nosso tecido adiposo de Bichat, né? Então, ela está saindo do ducto da parótida. Então, eu tenho que ter muito cuidado na minha incisão, porque aqui nessa região, além de eu ter a saída do ducto da parótida, nós temos outras estruturas nobres. Nós temos nervos, artérias, veias nessa região. Então, é uma área muito nobre da nossa face, tá? Eu vou mostrar para vocês todas as indicações que a gente pode utilizar a gordura. E eu sou uma profissional que eu praticamente não indico, né, a remoção de tecido gorduroso de Bichat esteticamente, tá? Porque a gente utiliza ela para muitas situações clínicas, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vamos observar nesse slide a relação que eu tenho do tecido adiposo de Bichat com o ducto parotídeo, né? Então, eu mostrei nessa imagem anterior a sua localização anatômica, falando aqui da extensão bucal, certo? Então, 42% das situações clínicas, o ducto parotídeo está percorrendo a extensão bucal. Então, olha como é uma estrutura nobre, né? Então, 42% dos nossos pacientes, olha lá, o ducto está passando entre a extensão, percorrendo a extensão bucal. 26% dos casos, o ducto parotídeo está atravessando a extensão bucal do tecido adiposo de Bichat. E em 32% dos casos, o ducto parotídeo encontra-se acima da nossa extensão.
Então, olha só, uma estrutura anatômica que a gente falou por enquanto, só do ducto parotídeo. E doutora, o que pode acontecer se eu pegar o ducto? O que vai acontecer, pessoal? Se eu fizer um rompimento desse ducto, eu não vou ter por onde a saliva desse paciente esteja saindo para a cavidade bucal, correto? Então o paciente vai começar a ter edema, e esse edema não é devido à cirurgia em si, ao pós-operatório, né? Que é normal, às vezes o paciente ter um pouquinho de edema no pós-cirúrgico, mas esse edema é devido ao acúmulo de saliva dentro da nossa face, porque eu não vou ter a saída do ducto. Então, se eu romper o ducto, vai ficar acumulando saliva na face do nosso paciente. Olha lá o que a gente tem de importante também passando nessa região. Nervo facial. Olha toda a extensão do nosso nervo facial. Lembram lá do nervo facial, que é o nosso 7º par craniano? Então, aqui para a gente localizar, temos a saída, né, do poro acústico externo, certo? Ou a gente também conhece como canal, né, externo, poro acústico externo, certo? Região de ângulo de mandíbula, masseter, músculo masseter, e aqui toda a nossa gordura. E olha onde está passando o nosso nervo facial. Então temos que cuidar muito da inervação facial também, para eu não romper, não fazer uma injúria nesse tecido nervoso, tá? O que mais a gente tem passando aqui em nossa face? Artéria facial. Olha toda a extensão que ela vai percorrer, né? Então nós temos região de ângulo de mandíbula. O nosso tecido adiposo de Bichat vai se encontrar nessa região aqui. E olha toda a extensão de artéria facial passando por aqui. Então tenho que ter muito cuidado, como eu falei para vocês. É uma cirurgia que normalmente é orientada ao paciente, é um procedimento cirúrgico simples, né? É uma incisão pequena, sim, mas eu tenho que saber exatamente o local onde eu vou fazer a minha incisão, onde eu vou fazer a divulsão de tecidos, senão olha quantas estruturas anatômicas nobres nós podemos estar injuriando. Então, viram só como é uma área muito nobre em nossa face e como a gente tem que ter os cuidados, certo? Então, muitos pacientes, né, ou muitos cirurgiões dentistas questionam, quanto mais ou menos a gente tem, qual é o valor aproximadamente que nós possuímos de gordura, de tecido adiposo de Bichat? O volume, né, o tamanho dessa gordura, ele é um motivo de controvérsia. Por quê? Muitos autores relatam que tem um volume, um tamanho específico, outros autores falam de outro volume, de outro tamanho específico. Mas isso vai depender muito de cada paciente, né? Porque em caso de pacientes caquéticos, pacientes que não estão sadios, né, vamos falar assim, sistemicamente, certo? Eles podem apresentar, mesmo assim, constante tecido adiposo. Então, aquele paciente bem magrinho, que está doentinho, mesmo assim, ele pode apresentar uma grande quantidade de volume de gordura, enquanto alguns outros pacientes podem ter um lado de gordura diferente do outro. Então, volume de gordura é muito difícil a gente falar um volume exato que nós possuímos, porque cada caso é muito individualizado. O que a gente mais encontra na literatura é que o corpo principal da extensão bucal, lembra que eu falei para vocês que nós temos 4 extensões da gordura, na extensão bucal ele pode corresponder a em torno de 4,6% do volume total, que isso dá em média de 9,3 ml de gordura, tá? Por que eu falei para vocês que eu adoro utilizar esse tecido para outras situações clínicas e não para remover o tecido por estética, né? Como eu falei, eu trabalho muito por parte funcional e não pela parte estética. Claro que muitos pacientes procuram fazer esse procedimento pela estética e como eu falei, eu não gosto de indicar, porque esse tecido ele é rico em células-tronco e ele faz muita metaplasia. O que é isso? Eu consigo utilizar ele como tecido doador,
né? Então o meu paciente tem uma comunicação um pouco sinusal, eu consigo utilizar esse tecido como uma área doadora para ajudar no fechamento dessa comunicação. Ou o meu paciente tem uma recessão gengival, né? Eu também consigo utilizar esse tecido para estar recobrindo essa recessão gengival e o paciente está ganhando volume e ganhar um tecido. Então, a área que eu tirar essa gordura e colocá-la, né, pela área receptora, aonde esse tecido receber, ele vai conseguir fazer metaplasia e deixar esse tecido equivalente com a estrutura, tá? Então, por isso que eu utilizo muito para tratamentos funcionais e não por estética, tá? Claro que aqui na aula eu vou falar para vocês um pouquinho de estética também, porque garanto que é o foco de muitos pacientes, de muitos profissionais que estão procurando por essa aula, certo? Mas como eu falei para vocês também, outra situação clínica que eu consigo utilizar, às vezes o meu paciente está com uma exposição de tecido ósseo, consigo utilizar a gordura para ajudar no fechamento, no recobrimento dessa exposição tecidual. Pessoal, espero que tenham gostado dessa nossa primeira parte sobre bichectomia. Logo a seguir, não percam o nosso vídeo de número 2.